Muitas vezes a gente pensa na gramática como, sei lá, um monte de regras chatas, não é? Mas e se a gente olhasse para ela de outra forma? E se fosse, na verdade, a planta de um arquiteto, uma planta para construir pensamentos? É exatamente isso que vamos explorar, a incrível arquitetura da nossa língua. A questão é como é que se pega em tijolos tão simples como as palavras e se consegue construir verdadeiras catedrais de ideias complexas. É fascinante, não é? Então, vamos mergulhar fundo e descobrir o incrível sistema arquitetónico que existe por trás da língua portuguesa. Olha, como em qualquer grande construção, tudo tem que começar pela base, pelo alicerce. E na linguagem, essa fundação, essa base sólida, é o substantivo. Pensem no substantivo como o núcleo, o centro de tudo, é o ponto principal. E aí, todas as outras palavras que o acompanham, que o modificam, tipo adjetivos, artigos, elas funcionam como se fossem satélites, sabe? Ficam ali a orbitar à volta dele, adicionando camadas de detalhe, de significado. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro. Então, vamos lá. O nosso primeiro bloco de construção, a nossa fundação. Patinhos. Ok, agora vamos começar a adicionar os satélites. Que tal um pouco de cor? Com o adjetivo a gente já tem. Patinhos amarelos. E a quantidade? Quantos são? Podemos adicionar um numeral para sermos ainda mais específicos. Agora temos 5 patinhos amarelos. Mas de quem eles são? Um pronome possessivo define a posse. Mais uma camada de detalhe. Fica assim. Os seus 5 patinhos amarelos. E para fechar, o artigo os, que define o grupo de forma específica. E pronto, com isto construímos o que se chama de sintagma nominal completo. É um nome técnico, mas a ideia é simples. É um grupo de palavras que funciona como um bloco único, uma unidade, sempre com o substantivo ali, firme como o seu núcleo. Mas esperem aí, o artigo em português tem uma carta na manga. Um tipo de superpoder secreto. Ele não serve só para definir um substantivo que já existe. Ele pode, literalmente, criar um do nada. Reparem só neste exemplo. Fazer é um verbo, certo? Mas basta colocar o artigo o na frente e pronto, vira um substantivo. É um truque linguístico incrível, chamado derivação imprópria. E olhem, esta é uma das ferramentas mais flexíveis e poderosas que temos na nossa caixa de ferramentas de arquiteta da linguagem. Muito bem. Já temos a nossa fundação e a estrutura principal. Agora vamos para a parte da decoração, para os acabamentos. Vamos falar dos adjetivos, as palavras que dão cor, textura e personalidade à nossa construção. Ok, a gente sabe que os adjetivos dão qualidades aos substantivos, mas em português, a verdadeira magia está na posição deles. É sério! Dependendo de onde se coloca o adjetivo, se é antes ou depois do substantivo, o significado da frase pode mudar completamente. Olhem só para esta diferença. Se se diz candidato pobre, está-se a descrever um facto. É uma informação objetiva sobre a situação financeira dele. Agora, se se diz pobre candidato, a história muda toda. Vira uma opinião, expressa pena, compaixão. É a mesma palavra, pobre, mas a ordem muda tudo. 2 significados completamente distintos. Isto é o poder da nuance. É a fineza da arquitetura da nossa língua. Certo, a nossa estrutura está de pé. Já está decorada, mas está parada. Falta movimento. É hora de instalar o motor. E na linguagem, o nosso motor é o verbo. E, claro, os seus controlos. O verbo é isso. É o que dá vida, o que põe a frase em ação. Mas como é que essa ação acontece? E quando? E onde? Para responder a estas perguntas, precisamos de outra ferramenta no nosso cinto. E essa ferramenta é o advérbio. Pensem no advérbio como o painel de controle da nossa frase. É com ele que se afina a ação do verbo com total precisão. É ele que nos diz se algo aconteceu rapidamente, ou se foi ontem, ou se foi ali. Ok, agora vamos falar de uma coisa que todo bom arquiteto adora: eficiência, evitar desperdício, otimizar o espaço. E na linguagem, a ferramenta para fazer exatamente isso é o pronome. Os pronomes são basicamente os atalhos inteligentes e elegantes da língua. A função deles é evitar repetições desnecessárias, o que torna as nossas frases muito mais fluidas e a nossa comunicação, bem, muito mais inteligente. Vejam só esta frase. Em vez de repetir e dizer lava as suas mãos, usa só suas.
É um pequeno atalho, mas que faz toda a diferença. Mantém a conversa limpa, direta, sem redundâncias. Muito bem, agora chegou a hora de dar um passo atrás e admirar o nosso projeto arquitetónico completo. Vamos ver como todas estas peças que discutimos se encaixam na perfeição. Reparem como tudo se encaixa. Patinhos, lá está, a nossa fundação. Os seus 5 e amarelos são a estrutura e a decoração que adicionamos. Nadam é o motor, a ação que dá vida a tudo. E na lagoa é o cenário, o contexto onde tudo acontece. Uma estrutura perfeita, completa. Então, no fim de contas, percebemos que gramática não é só sobre decorar regras, é sobre design. É sobre entender que a linguagem é um sistema de arquitetura elegantíssimo, um sistema que nos permite construir mundos inteiros, simplesmente a partir do pensamento. E quando entendemos estas plantas, estes projetos, não estamos só a aprender regras, estamos a tornar-nos melhores arquitetos das nossas próprias ideias. E isso, claro, leva-nos a pensar que outras regras secretas, que outras estruturas invisíveis andam por aí a moldar a forma como nos comunicamos todos os dias.